Salve, salve galera, beleza? Só um minutinho aí, galera. Só para adicionar um negócio aqui para poder já... E aí, mestre? Boa tarde. Amigo, tudo bem, Tucano? Tudo bem. Você está me ouvindo bem, mestre? Tô. Tá ouvindo legal. Tá. Poder aumentar um pouquinho mais. Tá bom? Eu vou aumentar aqui para ficar garantido. Tá ok. Melhor com o fone? O fone é melhor, mestre. Vai botar aqui. E aí, falei? Ah, melhorou agora. Ficou bem... Ficou bom agora. Como diria lá na minha terra, ficou mais melhor de bom. Qualquer coisa a gente joga no mar. Beleza. Então, mestre, a ideia dessas lives, né, foi para conhecer um pouco da história dos mestres, um pouco da história do Piauí, né? E aí não vai dar para falar com todos os mestres, né, do estado. Então a gente fez uma seleção aqui de alguns mestres, tá? Aí já teve aqui o mestre Touro, o mestre Tucano, o mestre Escravo, o mestre Neném, o mestre Kelson, né, o mestre Caramuru. E hoje, com o senhor, né? E aí falar um pouco aí da capoeira do Piauí, né? De como é que ela chega, depois falar um pouco do seu histórico, né? E aí dentro desse seu histórico aí, o senhor pode falar aí, a gente hoje tá bem programado aqui hoje, o negócio aqui tá arrumado aqui. Beleza, vamos falar um pouco da nossa história aí, do que a gente viu e sabe da história da capoeira do Piauí, né? Tá. E aí, as perguntas aí, o pessoal pode mandar as perguntas no Zap, tá? Tá na descrição embaixo. Que aí fica melhor porque as pessoas vão entrando, então fica ruim de estar subindo e descendo as conversas. Tá ok? Só pra gente ter um controle aqui, aí eu vou repassando pro mestre aqui as perguntas. Então, mestre, primeiro boa tarde, né? Agradecer aí o tempo que o senhor está nos disponibilizando, né, que a gente sabe que nesse tempo agora aí o negócio está complicado, né? Aqui está tudo parado, mas ainda tem gente que está trabalhando, né? Agradecer esse seu tempo. Tem um tempinho para capoeira, a gente passou a vida toda, tem que ter esse tempinho para capoeira, né? Então, mestre, primeiro eu queria saber, no seu ponto de vista, né, na sua ótica aí, da história da capoeira do Piauí, né? Como é que ela chega no estado, em que momento, como é que se dá esse momento que a capoeira ela chega? Bem, eu relato aqui vários anos, a gente na conversa com vários mestres, a gente sabe, né? O mestre Marcones, eu, Lapiti, o pessoal mais velho aí. Marconi, ele fez faculdade, foi para Brasília, e muitas vezes nas férias vinha para cá e passava para os primos dele, um pouco que é a capoeira, entendeu?
que é a capoeira, então queria o trabalho que ele fazia, né? Ele treinou com o Tabosa lá em com a Dilson, lá Brasília? em Brasília, e aí o trabalho ele vinha e começava a movimentar a capoeira. Relata exatamente isso aí. Teve alguns mestres, né, o mestre Rio, teve em Parnaíba, e outros relatos assim, meio perdidos. Você sabe que naquela época a gente pegava muito a capoeira de hippie, por incrível que pareça, pouco toque, a gente não tem essa parte que hoje nós temos nessas redes sociais, de falar, de mostrar. A gente não tinha nem a condição de nada, né? Era muito pobre o nosso conhecimento. Mas, de fato mesmo, né, ela começou a pegar mesmo na época do Paulo Capoeira. Fez um trabalho no SESC, onde depois, pouco tempo, veio o mestre Albino, já vindo de São Paulo. Teve aí ficou, depois o Paulo foi embora para São Paulo e ficou o Zé Carlos, que é um filho de Bimba, e ele ficou mantendo a capoeira. E depois o Alberto veio no trabalho, e o pessoal começou a fazer trabalho, Monteiro. Aí depois começou essa galera aí depois, por último, eu vim, aí foi começando a trabalhar, ver o quilombo capoeira, escravo branco. E aí a gente foi em senzala e a capoeira ela foi crescendo, evoluindo aí. Que eu lembro aí. Certo. E nessa época, mestre, como é que se deu essa formação desses grupos, o senhor que citou aí? Eles chegaram, já chegou algum grupo de fora e se estabilizou na cidade, ou já tinha um grupo formado na cidade, tipo um grupo de amigos que se reunia para jogar capoeira, ou já era um grupo fechado mesmo, tipo assim, escola de capoeira? Bem, o conhecimento meu é o Paulo Capoeira. Quando eu tive a noção mesmo da capoeira, a capoeira já tinha o Paulo Capoeira. Eu tive um irmão, tem um irmão chamado Valtinho, né? Também fez cara na época. Eu comecei em Recife, não comecei nessa época aí. E tinha esse grupo. Mestre Albino veio de São Paulo, já veio com uma formação de federação. Aí ficamos por muito tempo. Quando o Paulo foi para São Paulo, a capoeira caiu um pouco. Aí Mestre Albino começou a fazer o trabalho dele, né? Seguido de São Paulo, né? E a gente ficou, criamos, eu tinha o Nova Lua, era um grupo que eu criei, entendeu? Depois encontrei com o pessoal que era do Palmares, que era o Mestre Bob, Mestre Tucano, e ele tinha uma formação, né, do grupo Chocolate, e a gente se conheceu lá na Academia de Mestre Albino, onde, na verdade, eu fui para entregar, né, porque eu não me considerava professor de capoeira. E eu tinha ido lá no Zé Carlos, Zé Carlos estava parando a capoeira, que dava aula no circo militar, e eu também achava que não tinha essa condição, e fui conhecer, fui levar os meninos para entregar para o mestre Albino, mas aí eu vi que também eu estava um pouquinho evoluído, e os meninos também não quiseram, e aí ficou esse trabalho mesmo, não consegui sair da capoeira não. E lá nós começamos o trabalho do Quilombo Capoeira, não era dois nomes, e criamos o Quilombo Capoeira, passou por muito tempo. Depois a gente entrou, eu Mestre Albino, Monteiro, senti a necessidade da capoeira. Nós não tínhamos nenhum documento da capoeira. Nós não tinha nada. Quem tinha mais era o Mestre Albino. Mas nós não tínhamos um documento de que a capoeira existia, que a gente tinha. Muitas vezes, se ia para um colégio, eu perguntava documentos, não tinha nada da capoeira. E aí a gente conheceu o Mestre Guarulho. O Mestre Guarulho veio aqui fazer um trabalho aqui no Piauí, tinha uns parentes aqui. Ficou mais ou menos 6 meses a 8 meses, um ano. Aí nessa época ia ter uma formação e a gente chegou a ele e se formou. Foi formado Mestre Albino, Mestre Monteiro, e o Mestre Bob, Mestre Tucano e Chocolate, eles desistiram porque já estavam nesse processo de entrar no senzala, e eles preferiram não se comprometer muito. Ele tinha muito rigor, né, dentro dessa parte de se formar, entendeu? E aí
deram uma parada, mas eu, mestre Albini e mestre Monteiro, aí o mestre Oscar pegou corda, e aí formou uma galera, começamos a ter exatamente registro aí pela Federação Paulista de Capoeira. Certo. Essa federação, ela usava o sistema de pugilismo na época, né? Isso, aquela, exatamente. Certo. É verde, verde, amarela, as cores da As bandeira, cores né? da bandeira, isso. E a gente não... Continue, meu. Não, e a gente seguiu por pouco tempo, entendeu? Certo. O mestre Albino seguiu mais, e eu não já estava entrando no grupo Senzala, e eu não usei muito. O pessoal mandou, acho que em 6 meses, como a gente estava entrando no grupo Senzala, e aí a gente já abandonou um pouquinho desse sistema, o mestre Guarda também foi embora, perdemos o vínculo, tinha uma meio atrito com o mestre Albino na época, e cada um seguiu para um lado. O mestre Albino seguiu fazendo a parte da competição, entendeu, nos JEBs, e a gente seguiu pela parte da técnica, grupo Senzala, acompanhando o mestre Camisa. Certo. E só para ressaltar um pouco, essa galera que quando chega, essa turma quando chega, eles já eram professores, ou já era mestre, ou não tinham uma graduação assim, era só jogador de capoeira? O que o senhor pode falar? Na verdade assim, como o Paulo ele era o professor, era o cabeça, e ele saiu, e os meninos, porque sabe, a capoeira ela tem altos e baixos. Muitas vezes o capoeirista ele encontra academia boa, mas dá aqueles baixos, né? E a capoeira do Piauí ela deu uma baixada, todo mundo se espalhou e ficou treinando todo mundo. O mestre Tucano, mestre Bob, Chocolate, se não me engano tem o Zé Almeida, tinha um bom sol, tinha uma galera grande, o Monteiro também fazia parte do Rio Clesson. Eles treinavam. Na verdade, ninguém queria dar aula. Por muito tempo, o mestre Bob, Tucano, eles não quiseram dar aula, eles queriam só fazer um grupo, fazer parte. Eu já não, já comecei a dar aula cedo, pela necessidade. Entendeu? E só quem dava aula naquela época era eu e o mestre Albino, porque o próprio Zé Carlos tinha parado. Tinha Inocêncio, nunca deu, que eu saiba, não deu aula aqui, mas o Henry deu aula, o Alberto deu aula um certo tempo, depois parou, e aí era grupinho assim, pequeno, que se reunia. E o grupo, e o Quilombo Capoeira era um grupo só, onde a gente se reunia. Eu era o líder na época, né, ele foi escolhido pelos meninos, ele liderava o grupo, e ele também dava aula no Pituxinha, dava aula lá no CSU do Banizado, o mestre Albino também dava aula no CSU da Primavera, e aí foi seguindo o trabalho. Quando a gente se conheceu, eram 2 grupos separados, né? Sim. Eu tinha uma galera nova, pequena, eu fui exatamente para entregar o trabalho para o mestre Albino. Foi aí onde eu conheci Monteiro, Bob, a galera aí, que era até engraçado, que na época tinha mais o toque, não sei nem que toque era aquele, só era tum-dum-dum, só um toque mesmo e poucas músicas. Eu tive a felicidade de ter um aluno, também era aluno do Tabosa, e que sabia tocar os toques. Eu já aprendi a tocar o São Bento pequeno, São Bento grande. Outro meu primo, que é um cara que também me incentivou muito, me ensinou muito, o Francisco Nilton. E a gente evoluiu muito por essa parte. Ele era muito inteligente, a gente já pegou atabaque, pandeiro, peguei alguns alunos que faziam percussão. E essa roda foi uma roda muito boa, porque é uma roda diferente, com pessoas diferentes, e com o ritmo já de São Bento Grande, São Bento Pequeno, que na época já o pessoal já não conhecia. Eu sabia não, né? Certo. E aproveitando esse ensejo aí, mestre, comente aí dessas rodas, como é que essas rodas, você chegou a participar, como é que eram essas rodas na época? No começo, como eu falei, das primeiras rodas que quando eu vi capoeira, no vídeo de Recife para cá, a capoeira estava meio marginalizada. O pessoal usava maconha na época, então, naquela época, você fumar maconha era uma coisa impossível, né? Uma coisa... E a gente pegou esse preconceito. Eu me lembro muito bem que o grupo Quilombo, a turma não bebia, não fumava, era regra, não podia beber, não podia fumar. Já fazia parte do estatuto.
por muito tempo a gente seguiu muito isso aí. Quem bebia, fumava, no nosso ponto de vista, era errado. Então nesse mesmo princípio, eu não fiz capoeira, já fiz karatê. Quando eu comecei a fazer o trabalho, tinha um trabalho próximo de casa, que até o Francisco Nilton, o Chiquinho, que é outro cara que também treinou com o Paulo, que já tinha iniciado os meninos. E eu fui lá também para dar aula de capoeira, porque a gente via a luta como um todo, não via o trabalho de capoeira e nem de karatê, mas a gente via um trabalho de conhecer as lutas. E eu fui lá para dar aula de karatê, como tinha a noção de capoeira, meu primo puxava a capoeira, e aí foi fazendo trabalho. Na época da festa junina, o meu primo, que é meio tímido, vazou, sumiu, e eu fui fazendo a exibição de capoeira nas festas juninas, e o trabalho foi crescendo. Tinha pouco criança, uns 15 alunos. Depois da festa junina tinha 50. O espaço era pequeno. Aí a mulher pediu o espaço e a gente foi para o quintal da minha casa, que é grande. Depois a gente já pegou o Colégio Amazonas. O trabalho cresceu tanto que eu fiquei, não tenho essa condição de dar aula. E aí foi onde a gente foi visitar o mestre Albino. E aí de a gente entregar o trabalho, não. Você foi puxar o trabalho, que aí nós começamos a se conhecer e o trabalho foi evoluindo e a gente teve esse interesse de formar o grupo Quilombo Capoeira por muito tempo, fez um bom trabalho aqui em Teresina. Certo. Aí teve o Quilombo, e aí teve mais outros grupos, além do grupo do Mestre Albino, né? E o Senzala, antes de chegar. Tinha já o Quilombo, deixa eu ver outro aqui, Associação, Palmares, né? Palmares. Que eu saiba, o Palmares era existe dois Palmares, né? Existe o Palmares que era do Bob Tucano, dos meninos. Existe o outro Palmares, que era do Leodoro, entendeu? Que era um ex-aluno meu, começou a fazer um trabalho no Colégio Amazonas, acho que me recorda aí, ele aí onde o Paulinho Velho iniciou a capoeira, depois os meninos foram para o Mestre Albino e depois alguns se dividiram e continuaram. Existiu o grupo Nova Lua, que era o meu, o grupo Palmares, que era do Tucano, e depois nós criamos o Nova Lua de Palmares, depois estava muito grande, criamos o Quilombo Capoeira, e aí foi. Depois entramos para o grupo Senzala, onde o grupo Senzala chegou com o Mestre Camisa, o Mestre Albino ficou com um escravo branco, e começou a entrar na federação, né? Da federação, e aí foi o trabalho, já todo mundo já conhece aí. Tinha algumas pessoas da aula, tinha o Geraldo ali no Cristo Reis, eu tinha um trabalho também bom de capoeira, era meio escondido, tinha o Tony Carlos e o Zumba, também já aprenderam em livro, foi chegando, a gente foi se conhecendo, depois o Tony Carlos e o Zumba começaram a treinar comigo, o Geraldo também começou a treinar comigo, e algumas pessoas conhecidas, quando o Bob decidiu começar a fazer um trabalho com capoeira, aquele trabalho que era ali do Monte Castelo, que veio do Gerardo, e estava à frente o Piva, os meninos, e aí a gente passou esse trabalho para o Bob, entendeu? Os meninos ali já eram aluno do Gerardo, depois passaram por mim, e o Bob, como não tinha nenhum trabalho, queria iniciar, e eu passei o trabalho, tinha a necessidade de a gente evoluir, expandir a capoeira, e a gente fez esse trabalho. Beleza. E aí vamos agora passar para essa segunda parte aí, mestre. Primeiro, fazer a apresentação de quem é o mestre John Grandão na capoeira, no mundo da capoeiragem. Eu acho que é mais fácil as pessoas falarem. Eu comecei a capoeira em Recife, né? Na verdade, vi a capoeira em Recife, numa roda na praia. Eu morava em Boa Viagem, eu paramilitar, a gente passou um tempo lá.
Eu via capoeira na praia mesmo, fazendo as rodas de rua mesmo. Eu não lembro muito bem que era uma bacia e só a moedinha chegando, os meninos fazendo um salto. E aí, gostei da capoeira, tinha uns meninos também, mais ou menos do meu tamanho. Cheguei em casa dando pontapé e empolgado com lutas, né? Meu pai tinha feito boxe, tinha academia de judô próximo, e eu empolgado com luta. Fiquei encantado na capoeira. Meu pai militar foi para Recife, para Salvador, trouxe um birimbau e eu fiquei tocando, me deu o birimbau e era para enfeitar, mas ele tá menino velho, encantei com o birimbau. Um vizinho meu, que era uma vila, aí tinha um prédio, aí foi aí onde eu iniciei a capoeira, com o Cláudio. Na verdade, ele fazia várias lutas, a gente fez um pouquinho de judô, capoeira, entendeu? A gente tem uma noção das coisas. Chegando a Teresina, eu não fiz capoeira, né? O fato de ter um pouco de preconceito. Fiz karatê. E mesmo assim, junto ali, Barena, o pessoal mais velho conhece, Neto Camarada, Francisco Nilo, que a gente ficava trocando informação de karatê, de judô, de capoeira, e a gente passava mais ou menos o pouco que eu sabia, que era muito pouco mesmo, e o Francisco Nilton, Barena, já passava para as outras coisas, a gente ficava naquele meio vale em tudo. Foi aí quando eu falei que cheguei para dar algumas aulas de karatê, depois assumi o trabalho da capoeira, depois fui entregar para o mestre Albina e o trabalho foi crescendo. E naquela época só quem dava aula era eu e o mestre Albino. Aí crescendo, também com um karatê era muito pesado naquela época, Nakayama, e um estilo muito bom, um estilo Shotokan. E aí eu também gostava muito da parte da luta e me identifiquei muito. E quando eu encontrei os Bob, Zé, que era o mestre Bob, mestre Tucano, Chocolate, Monteiro, aí assim, a gente se reuniu para fazer um trabalho grande na capoeira aqui no Piauí, tentar evoluir a capoeira. Aí começamos a acreditar na capoeira, a investir na capoeira, dedicar a nossa vida à capoeira e também fazer roda. Fizemos a roda de 7 de setembro, tivemos um conhecimento com o Cacá e Coringa, eles vieram, deram alguns toques para a gente, maculelê, um jogo mais rápido, um jogo mais pegado, luta. E aí foi na época também que a gente conheceu o Mestre Camisa, e a gente foi para o Senzala, aí criamos um Abadá, aí o Abadá nós, na verdade, foram poucos estados, Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí, Fortaleza, Vitória foram os primeiros estados a ser sede, né? E Brasília também com Ralil, foram os primeiros estados para ser sede. Depois veio Salvador, depois vai vir nos outros estados, e a gente é fundador da Abadá Capoeira, fizemos um trabalho muito bom, um trabalho que teve muito amigo e aprendemos muito, entendeu? E o trabalho foi... Você pode ver que naquela época a capoeira ela não tinha, no meu conhecimento, não tinha cenário atrás e as camisas também. Algumas fotos aí você vai ver aí que não tinha camisa. A foto eu pegando corda roxa na caixa d'água no Rio de Janeiro. Pegou eu, Linguado, o Tia, Camiseta, que é o irmão do Camisa. Nós pegamos uma corda roxa lá. Primeiro corda roxa daqui, eu fui no Rio de Janeiro e peguei. E você vê que não tem cenário, não tem camisa, entendeu? Mas aqui você vê os nossos eventos, Irmão Antigo já tem cenário, já tem as camisas. Depois o mestre Maisena, que era meu aluno, começou a fazer aquele trabalho lindo que ele faz, né? Trabalho de arte mesmo. Já começou a fazer as camisas e depois a gente já tinha o Tomás também já fazer essa parte ciclos clientes. Teve essa necessidade de passar tudo para a capoeira. Ela tinha uma organização. Mestre Camisa, quando ele veio aqui, ele se espantou um pouco pela nossa organização. Porque a gente, quando ele veio aqui, nós era num teatro,
os eventos, entrevista em todos os canais de TV, falar com o prefeito, falar com o governador. Nós tínhamos um batalhão de alunos, nós tínhamos em torno de 300 alunos, crianças, mais ou menos 150 mulheres, uns 300 a 400 homens, garotão, entendeu? Então o trabalho é um trabalho muito forte, um trabalho, entendeu, muito sério, entendeu? Com o trabalho da... E aí foi, a gente fazendo trabalho, né, Chalbino fazendo trabalho, competia também com o judô, com o karatê, o taekwondo, e aí a gente ficou sempre um ajudando o outro, essa briga de evolução da capoeira, e aí é onde a capoeira ela foi evoluindo mesmo, levando a sério. Certo. E esse seu início da capoeira, mestre, isso foi em que época? Rapaz, eu morei em Recife, eu fui na época de 1976, por aí. 76. 76 para uns anos 80, entendeu? Esse início aí. Mas eu já fui logo cedinho já dando aula, né? Na verdade, eu não queria dar aula. Eu queria, como era o mais graduado, entendeu? Eu tinha mais tamanho, tinha uma noção de outras lutas, fui à frente. Até a galera também era mais nova, né? A gente fazia muito mais pelo amor. Já fui dando uma aula, e já fui mudando meu comportamento. Com 15, 16 anos já liderava, já dava aula, já tinha um trabalho já muito forte na capoeira, entendeu? E eu, fazer o karatê, eu já saia pegando mesmo, então já era acostumado. Então, na capoeira mesmo, a gente, incrível que pareça, eu não via na época, nós não tem a noção da luta. A gente misturava, eu tinha essa visão. O Chalbino já é uma pessoa mais consciente, já entrou na escola, já teve uma base mais do que eu, mas a gente tinha aluno que achava que misturava Angola com São Bento Grande, com Benguela, então misturava tudo ao mesmo tempo. Então fica muito difícil você separar. Hoje em dia não, a gente sabe a noção de cada jogo, de cada movimento, jogo duro da capoeira, mas a gente não conseguia fazer essa divisão na época. Então a gente teve que montar, teve que correr atrás, teve que pegar informação de ritmo, música um do outro. E a gente via de muito distante mesmo, pelas revistas que o mestre Camisa ele tinha um nível um pouquinho mais elevado, né? E aí a gente correu atrás de conhecer. Depois que eu conheci o mestre Camisa aqui, a gente se afiliou, pessoal de Fortaleza, Paulão, mestre Dingo, mestre Paulão, mestre Canabo, deram uma força muito grande para a gente aqui. E aí a gente já começou a levar a capoeira a sério. Em 1988, 87, 88, eu fui para o Rio, passei um ano lá, morei 6 meses com a Misa, depois mais 6 meses com o Cobra e fiquei no Rio de Janeiro, uma temporada boa. Certo. Beleza. E aí, como é que se deu essa transição de grupos, mestre? Assim, como o senhor já falou no começo, mas eu queria saber, assim, o tempo que o senhor ficou em cada, né, treinando no seu grupo, depois fez a parceria com o mestre Albino, depois foi para o Senzala, depois o Senzala sai, vai Abadá. Assim, o primeiro trabalho foi um trabalho, assim, imposto, né? Eu comecei a fazer o trabalho, passei mais ou menos um ano fazendo esse trabalho só, né? Entendeu? Eu pegava um estoque com meu irmão, sabia um pouco, aí com Francisco Nido, Barena, Neto Camarada, a gente formalizou um trabalho, um grupo ali, né? Só que eu comecei a dar aula, os meninos não acompanharam muito. Então eu tomei a frente, depois dessa festa junina, o trabalho cresceu muito. Eu fui para a Amazônia e fui levando a sério o trabalho, né? Então chegou um certo tempo que eu precisei ter consciência que não sabia capoeira, porque tinha um diferencial, né? Eu fazia karatê e via o karatê todo organizado, tinha uma base, tinha um fundamento, e a capoeira
eu não via isso, eu não tinha professor, não tinha isso, então eu fui atrás de passar o trabalho para os mestres, né? E Sim. aí onde eu conheci. Então passei mais ou menos um ano, que é o grupo Nova Luba. Depois a gente fui conhecer o mestre Albino, Zé Carlos I, que era o que ficou responsável pelo trabalho do Paulo Capoeira, né? Foi da base da capoeira do Piauí. E aí a gente se encontrou e tivemos esse intercâmbio entre o mestre Tucano, o Monteiro, e a gente formou o Nova Lua de Palmares, que era a união do Palmares com o Nova Lua, que era o meu grupo. Depois a gente criou um nome único, que era o Quilombo Capoeira. Quilombo Capoeira, nós passamos uns 10 anos aí, uns 7, 8 anos. Depois a gente passou para o grupo Senzala. Entendeu? Aí o grupo Senzala o Mestre Camisa foi entrando em atrito com os meninos, na verdade, cada um procurando sua identidade. E aí nós fomos fundadores da Capoeira. Fiquei um bom tempo, 16 anos, 20 anos na Capoeira. Aí também já não deu mais para ficar, né? Aí eu meu próprio grupo, ia lá para o Capixaba, Mestre Capixaba, que eu tenho uma referência muito agradecer o Mestre Camisa, o Capixaba também é a minha referência na capoeira, tá certo? Então a gente, eu tenho o meu próprio grupo, o trabalho é um trabalho grande, já tinha em Piauí, mas saí só mesmo, fui montando de novo, do zero, o trabalho, e a gente está aqui, com uma turma boa, em vários estados, e aí com essa filosofia que é própria de cada um mesmo. Sei. Essa fundação, mestre, ela se dá em que época do grupo contemporâneo? Quando o senhor sai do Abadá, e aí o senhor faz essa formação da escola, né, uma nova roupagem, tudo, com o mestre na coordenação do mestre Capixaba, em que ano? Em torno de 9 anos atrás. Entendeu? Então nós, em 2000, 2001, 2002, a gente está... Sou muito de data, não. Hein? A gente, na verdade, saiu o Cebola, né? Mestre Cebola. E aí saiu, eu fui seguindo o trabalho. A Cebola procurou o trabalho dele e eu seguindo o meu. Nós estamos aí com fazer 9, 10 anos aí com esse trabalho, entendeu? Na verdade, eu não me preocupo com quantidade, entendeu? Me preocupo com ter paz, entendeu? Que você tenha harmonia, tenha amizade, tenha respeito. Porque muitas vezes o cara quer inchar, quer ter tantos mestres, e eu não me preocupo com isso, não. Me preocupo em fazer um trabalho sério para poder a gente crescer e ter um bom trabalho, ter um reconhecimento, uma amizade com os demais povo. Certo. É só na verdade, para eu entender, mestre. Só uma... Mas Pode dar à vontade. É interessante, porque hoje a gente vê muito essa questão de pessoas saírem de grupo e montar grupos, e aí sai, desiste, vai para outro grupo, e aí sai do grupo, vai para outro grupo, vai para outro grupo. Resumindo que ele não cria raiz, não cria trabalho e fica ao léu, né? Então é só... E aí os caras ficam nessa loucura aí. E aí eu vejo aí que, pelo esse pouco aí que a gente está conversando, é uma história bem interessante, né? De aguerrida mesmo, de ir em busca de conhecimento, de experiência, né? E aí, como é que se dá essa questão das graduações, mestre? O senhor, antes de montar o seu trabalho atual, o senhor já entra como mestre, ou o senhor pegou já após o trabalho, né? Como é que se deu essa graduação de sua mestria? Presta atenção. Primeiro, eu já, como eu lhe falei, eu era mestre antes de entrar no Senzala, então já tinha essa formação. Segundo, eu acho que não é sair e montar um grupo. Quando você entra hoje está acontecendo muito.
pessoas que querem sair de uma condição porque eles querem aparecer, quer ser mestre. Mestre você não compra, você não ganha, você conquista. Entendeu? Tem que ter mestre aí que ele tá a corda na cintura, mas a pessoa fala obrigado, fica obrigado a chamar ele de mestre, ou porque ele, por trás dele tem um mestre. Existe mestre que ele segue no sentido de ser mestre do grupo dele, mas não é mestre da capoeira. Eu acho que ele tem um mestre, tem um reconhecimento, é uma referência, mas não quer dizer que ele é um mestre, não. Eu vejo assim. Eu não vou chegar e dizer para ele, mas a roda, a capoeira, ela vai dizer quem é e deixa de ser mestre. Então eu vejo mais ou menos assim. Então, assim, é muito difícil você botar uma corda, ou muito fácil você botar uma corda na cintura, né? E dizer eu sou mestre. E obrigar os demais mestres a aceitar. Eu acho que você tem que correr a capoeira, viajar, participar. Que a própria capoeira, os próprios mestres, eles vão reconhecer você. Então, muitas vezes você conquista, entendeu? E a corda ela vem depois. Não você bota a corda na cintura para a pessoa de reconhecer mestre. É como se fosse uma coisa forçada. E aí, essa segunda formação minha, já foi, convidei o mestre Capixaba, o Capixaba veio aqui, conversando com o mestre Capixaba, ele perguntou como é que tem o meu entrosamento com os demais mestres, o mestre Albino, Traíra, os mestres do local, porque não adianta você ser mestre muitas vezes você faz parte de um grupo, e lá na cidade distante, você é mestre, mas na sua cidade, na sua região, você não é mestre, não é considerado. Eu acho meio esquisito, né? Então, eu aqui, na conversa do mestre Capixaba, que é a minha referência, a gente convidou os demais mestres, Chovino, então, já era uma cobrança que eu deveria, já era um incômodo das pessoas, porque as pessoas estão se formando e se sentindo mal. Porque alguns eram aluno meu, alguns passaram a ser aluno meu, aprenderam comigo, se graduaram comigo, tinham eu como referência, entendeu? E chegaram na capoeira, eu estava na capoeira e já era mestre, entendeu? Tinha aluno meu que iniciou comigo e eu já era mestre, entendeu? E aí foi, na verdade, eu até gostei muito que foi uma unidade da capoeira do Piauí, e meu padrinho foi o Capixaba, né? E eu acho que você tem um mestre, você tem que ter um mestre. O Gondão é referência bem aqui. Muitas pessoas dizem que é aluno do mestre camisa. Mas ele não morou com camisa, não treinou com camisa, não tem conhecimento, não defendeu a bandeira. Entendeu? Porque não é só o tocar a pancada com outro cara do grupo, mas você está presente em bons e maus momentos. Entendeu? Saí do grupo Abadá Capoeira, tenho o maior respeito, tenho vários amigos lá, eu não quero subir na capoeira falando mal da Abadá Capoeira, não. E quando você tem essa graduação, se eu aprendi a capoeira, ela foi seguindo muito tempo, e chegou um certo tempo, eu segui o padrão por vários anos, e não adianta eu afastar daquilo que eu sempre soube. Meu pensamento, Abadá Capoeira, um estilo bom, deu uma coisa que eu defendi muito e ainda defendo, então eu não ia mudar tanto, até mesmo minha graduação. Então só fiz incorporar algumas coisas que a minha necessidade precisava, a minha região. Então eu fui adaptando, dentro do que é capoeira, aprendendo, cada dia se aprende mais, a capoeira está evoluindo, a benguela está evoluindo. Algumas pessoas mexem tocando bola, quando eles saíram do Abadá, a benguela já não estava tão forte. Então algumas coisas aprendem. Então a capoeira está sempre evoluindo. E a gente está evoluindo. Tem o momento dos grandes grupos. Hoje eu acho que é o momento do coletivo, da amizade, do respeito dos mestres, entendendo? E que algumas pessoas que ainda insistem em querer sair e montar grupo, ou querer botar em cada estado seu trabalho. Tem um mestre, tem só o estado do meu trabalho, isso não é tão importante. O importante é você representar, é você ter amigos. Eu vou em Brasília, Brasília tem amigo.
tem o meu amigo Pablo, entendeu? Capoeira Gingado, tem o Tyson, tem o Mandola, tem vários amigos em Brasília para jogar. Ou no Rio, tem o King, tem o Mestre Farmácia, entendeu? O de Mola está lá. Eu vou em Belém, tem o Mestre Sorriso, tem o Mestre Ilmar, que eu peguei várias vezes, mas tenho amizade, tenho respeito. Tem o Vário Beto, tenho vários amigos lá em Belém. Mestre Caiçara, maior respeito, Mestre Caiçara, um abraço para ele. Vou em Fortaleza, tem vários, tem um Popó. Rapaz, tem vários amigos. Onde eu vou, eu tenho que ter amigo. E eles têm que saber a minha referência e eu saber a referência dele. Porque todo dia eu estou aprendendo, eu tenho que aprender. E o trabalho é esse. É você respeitar e ser respeitado, a gente conhecer, valorizar quem é quem. Eu vejo dessa maneira. O que eu aprendi no Rio de Janeiro, parte de luta, eu trouxe para Teresina, não ensinei para todos, independente de se era ou não era meu aluno. Para você ver como a capoeira evoluiu tanto quando eu fui lá, que quando eu passou 6 meses a 8 meses, nós fizemos um evento aqui, o mestre Cobra e mestre de Mola, entendeu, que era um nível alto, que Mola um trator, um cara lutador mesmo, chamado pagar, desmaiar, o Cobra também, vieram aqui, Cobra Preta, que hoje em dia está na França, entendeu? Fez um jogo duro, foi a galera que a gente ficou treinando aqui. E o Carnaúba, entendeu? Saiu pegando com o de Mola e lá e cá. Então, para você ver como o nível estava alto, como a capoeira estava evoluindo. Então, tudo que eu aprendi, eu passei, entendeu? Porque eu acho que é uma necessidade de a gente passar o que sabe, né? Acho que você tem que, o que você sabe, você tem que passar para frente. Independente do grupo seja. Claro que cada um no seu tempo, né? Você não pode pular a etapa, né? Isso é verdade, né? Tem uma frase que eu tenho ela guardada comigo, que eu aprendi e eu sempre falo isso. O finado mestre Patinho, ele dizia que privar conhecimento é crime. Né? Se você sabe uma coisa, você tem que passar. Mesmo porque futuramente, se você não passar, como é que você quer ser lembrado futuramente? Se você aprendeu... Mestre Patinho lá de São Luís. Mestre Patinho de São Luís, visitei lá. Então, se eu aprendi um toque com o mestre John Grandão, e aí eu aprendi, mas eu não vou passar. Aí tem um baú de conhecimento. Aí eu vou bater as cachuletas, vai servir para que esse conhecimento? Para nada. Então a gente tem que estar propagando isso. Então ele sempre dizia isso. Privar conhecimento é crime. Quando eu fui a São Luís, fui para conhecer. Claro que mais novo, garotão, querendo testar também a parte de luta, né? Visitei as academias lá, Mestre Madeira, se não me engano tem até uma foto do Mestre Madeira, perguntou técnico, eu fui dando toque, já fui no Patinho, já para ver a capoeira Angola lá, que ele era mais para a parte da Angola, tinha uma referência boa da Angola. Os meninos fizeram um trabalho lá em São Luís, e capoeira é para conhecer mesmo. Belém também, fui lá. Eu não privo, eu acho que você tem que mostrar. Porque a partir do momento que você mostra o conhecimento, do que está sabendo, da evolução da capoeira, porque eu vejo a capoeira como um todo. Se você faz aqui um bom trabalho, você faz o mestre Albino faz um grande evento de capoeira, é bom para a capoeira, é bom para mim. Então, eu acho que tudo que é evento bom serve para todos. E tudo que é ruim, entendeu? Pega para todos como negativo. A gente tem que ter essa preocupação. E muitas vezes, o cara é seu amigo, está errado, e você não quer dizer, não, você tem uma obrigação de mestre, entendeu? De liderança, de falar que ele está errado. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser inconvênio, mas é importante você falar a verdade, entendeu? Pode ser a dois, mas você tem que lutar com a capoeira. Você passou a vida toda aí dedica. É o mestre da capoeira, você tem que ir com a verdade. É igual esses mestres aí, tem muito mestre. Está aqui, deu uma graduação, vai para outra cidade, volta com uma corda de mestre, e você vai aceitar, fica difícil, né? É muito chato você dizer não, mas também é muito chato e é muito complicado você dizer sim. Também não vou dizer que é não, que você não é mestre, mas a capoeira, com o tempo, você
você vai, ela cobra. Eu acho que você tem que ter essa preocupação. E essa preocupação tem que ser com os mais velhos, ela já tem que ser a moral de falar o que é certo e o que é errado. Entendeu? Certo. O que a capoeira de ontem representa hoje o mestre John? Rapaz, eu acho que a capoeira, eu sinto muita saudade. Porque a capoeira, antigamente, aqui no Piauí, fazia quem gostava da capoeira, aquele primeiro impacto, amava a capoeira, e a gente jogava na rua, muitas vezes a gente entrava, mestre bola, mestre canto, chocolate, Monteiro, dia primeiro a gente queria entrar de anos de branco jogando capoeira. Então a gente tinha muita preocupação na capoeira. A gente via um grupo do judô, que é a família Queiroz, o Eugênio com o taekwondo, e a gente com a capoeira. Então a gente via que a capoeira antiga, ela tinha mais respeito. Quando eu morei no Rio de Janeiro, a gente não era uma família de pessoas de lugares diferentes, Cobra de São Paulo, outras pessoas do Ceará, entendeu? Do Acre, eu aqui do Piauí, os caras do interior do Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente estava lá treinando a capoeira. Então, existia uma sinceridade. Hoje está muito nego querendo subir às custas dos outros, querendo queimar, entendeu? E essa graduação obrigatória, que você tem que ter uma graduação. E muitas vezes a gente não preocupava em ter quantidade, muitas vezes o cara quer ter quantidade para mostrar valor. Então, tem algumas coisas que eu sinto saudade, né? Roda o bicho pegava, pior é que você levantar e o cara dizer crava, a capoeira era mais pesada, né? Hoje em dia está mais educativa, perdendo muitos capoeiristas, muitos caras não aguentavam, mas a gente tinha essa sinceridade. Então, tinha mais amor pela capoeira, entendeu? Ou menos falsidade, ou se vendia menos, entendeu? Hoje em dia, eu acho importante ter uma corda na cintura. Ele acha importante ser mestre. Ele acha importante ser dono de um grupo. Ou ele acha importante participar de um grupo, ser representante de um grupo na sua cidade, que eu não acho legal. Eu acho que a capoeira, eu estou até falando esse tempo agora com meus alunos, é isso. Capoeira é simples. Vai para a academia, treina, participa, boa roda, vê onde é que tem uns eventos na sua cidade, primeiro na sua escola, depois na sua cidade e depois nos outros estados. Isso é a capoeira, ela vai ter esse reflexo de treinamento, você vai ter sempre que treinar. Claro, valorizar a capoeira, pagar a academia, participar sempre nos eventos, ajudando, eu acho que isso é importante. Essa de graduação, tanto grupo, isso é o de menos. Porque o capoeirista, quando numa roda de rua, o menos você olha para a graduação dele. Mas chega um bom capoeirista, chega tocando preto, tocando preto. Chega o mestre Pablo, olha o sorriso de Belém, entendeu? Você vê os bons capoeiristas daqui. Então você sabe quem são os bons capoeiristas. Olha o Charme aí, o Charme chegou, Sabiá chegou. Você sabe os bons capoeiristas, independente de que grupo seja. Então você é o capoeirista e você não vê a corda dele, não. Eu várias vezes encontrei com o mestre Hulk, eu outro dia estava vendo as fotos. Então o Hulk chegava e, sabia que ele era lá o Hulk da capoeira, que eu ia me pegar com ele, que poderia me pegar, que queria jogar, e eles queriam testar lá, eu testando lá, mas o que eu menos olhava era a graduação dele, entendeu? Então é isso que é importante na capoeira. Bom, e outros caras que se escondem atrás da graduação, sou mestre, sou isso, que não é. Tantos mestres tem e muitas vezes não quer dizer nada. Eu sinto a falta disso. No Ouro Preto, um evento muito bom que a capoeira participei, onde eu conheci mais os alunos do Mão Branca, hoje não estão com ele. Encontrei com eles também em Recife, em Salvador. Já se conhecia, já sabia que a capoeira era boa.
entendeu? A gente tinha, então, o que menos a gente via era a graduação, se era mestre ou não era. Ou muitas vezes o cara chegava, mestre, eu não sou mestre não, eu sou... Fala, não, você é. Então, eu acho isso, fazer a capoeira para capoeira, não para parecer, para ser alguma coisa a mais, entendeu? Porque você não ganha, você é capoeira, você não conquista. Você não ganha, você não compra, você conquista. Ela está aqui, a graduação, a corda dela está aqui ela é invisível, ela faz parte de você. Você pode estar de calça, jeans, qualquer calça, mas a graduação ela está aqui acompanhada. E você vai lá, bota uma corda vermelha na cintura, vermelha e branca, mas não é. Entendeu? É vergonha, pesa, você não sente jogando. Eu vejo desse sentido, dessa variação que antigamente a capoeira tinha isso. Você vê a capoeira de Angola e não tem graduação, né? Então, acho que é bem aí. Alguns mestres, aqueles que têm conhecimento, nem quer nem ser chamado de mestre, nem quer usar graduação. Porque ele chega lá, ele começa a ter vergonha e vê o verdadeiro objetivo da capoeira, que é jogar a capoeira, que é passar conhecimento, amizade e respeito. Hoje em dia, tem até uma fala do mestre Camisa, né, que ele fala que a palavra mestre está banalizada, né? Se banalizou aí ao longo desse tempo aí, que hoje todo mundo quer ser mestre, né? E como o senhor citou aí, uma reflexão que eu faço muito, né? Mestre não é corda, porque no meu ponto de vista tem a corda e tem a graduação. Vamos utilizar a graduação como título. Tem a corda e tem um título, né? Você tem um título de mestre, ser reconhecido pela comunidade, pelos seus alunos, pelos seus amigos, por toda a sua comunidade de capoeira, é uma coisa. Você colocar uma corda vermelha ou uma corda branca na cintura e se auto-intitular e querer respeito, né, sem passar esse respeito, é outra totalmente diferente. E eu vejo que essa questão das cordas hoje subiu muito a cabeça da turma. Eu concordo com você, porque em cada região você sabe quem são os capoeiristas. Todo mundo sabe quem é. Aqui em Teresina, as rodas jogam. Há um tempo atrás que a galera mais nova, e o cara, você sabia quem jogava. Você vai lá no Rio de Janeiro, ou em grandes eventos, como eu citei, Ouro Preto, uma cidade que eu vi a capoeira mais guerreira mesmo, foi em Recife, entendeu? Mas imagina uma roda daquela lá no Arco da Lapa, se encontrava no Cerco Voador, onde se encontrava a capoeira todinha do Rio. Ali você via que era capoeirista. Você sabe que o cara tem sangue no olho e tem personalidade, aí aquele cara ali é mestre. E não digo assim, independente de que grupo seja. Não é porque é do Grupo Abadá, ou é da Bahia, mas vive uma galera boa de São Paulo, uma galera boa do Rio de Janeiro. Então, você via capoeirista nato, entendeu? Que jogava capoeira, que fazia esse trabalho, que o que não era mestre, botava só na cintura, ele não jogava. Ele chegava ali, engolia, não jogava. E os mestres, ele ficava andando aos lados para jogar, queria jogar 2, 3 vezes, ou quando ele via um jogo de 2 mestres querendo se pegar, ou então um jogo legal, ele não queria jogar. Ele segurava porque aquele jogo era um jogo de 2 mestres, que é importante não só ele jogar, mas ele assistir, ele ver, entendeu? Ele está presente, porque as duas coisas ela tem sentido. Então eu vejo alguns alunos aqui que foram a alguns encontros no Rio de Janeiro, que chegava lá, os caras não jogavam. Ficavam olhando lá, e aí um dos caras muitas vezes não entendia. Ou quantas vezes o cara ia lá no Rio de Janeiro e via, porra, o cara não é tanto, aqui em Teresina ninguém reconhece, e lá o cara joga com todo mundo referencia o cara, sabe que o cara é mestre, o cara joga, e é assim como você está falando, não está na cintura. Entendeu? Por isso que eu acho que você tem que ser, você tem que conquistar primeiro o seu grupo, ser mestre, ser graduado do seu grupo. É uma escola a defender. Mas essa aí vamos dizer que seja fácil. Mas ser mestre da capoeira é um pouquinho mais difícil.
Então, pensa assim, você só é mestre quando você é das duas escolas. Aqui do meu grupo, alguns alunos não conseguiram ficar. Vieram de outra escola aí, entendeu? E não conseguiram ficar. Por quê? Porque eu exigi que eles tinham que ser capoeirista da capoeira, não do meu grupo. Tinha que ir em Salvador. Você tem que ir em Salvador conhecer, tem que ir em Brasília, tem que jogar, tem que participar. E os caras, ouvindo do outro grupo, não quero dizer escola, mas vêm e diz assim, porra, não vou jogar porque eu sou o cara e estou com medo, eu não quero botar minha cara a tapa. Mas para ser mestre, tem que ser isso mesmo. Você tem que jogar. O cara, você tem que conhecer, entendeu? Primeiro você tem que conhecer, para depois ser conhecido. Foi aquele cara que ele jogou. Então, muitas vezes, se não, hoje em dia o meu trabalho era uma porcaria e eu não era conhecido. Porque eu vivi, era o John do Abadá. Saí do Abadá e continuei o meu trabalho. Eu vivo uma boa escola e os caras vão seguindo. Tem o Tucano Preto, tem o Sabiá, tem o Capixaba, tem o Dimola. Então, cada um está seguindo o seu trabalho, eu como fonte de uma escola, né? Então, você tem que ter esse conhecimento. Se você não tiver essa fonte, se não for mestre mesmo, você vai engolir e não vai jogar. Aí vai se esconder numa cidade pequena, num trabalho, um grupo fechado, porque não quer se expor. Eu vejo assim, e o capoeirista ele é da capoeira. E chega um certo tempo que ele não tem mais que provar, não. Entendeu? O mestre capixaba não tem que provar. Ele vai ter, imagine, hoje ele tem que tocar pancada com todo mundo. Não. João Pequeno, entendeu? João Grande, você tem que só apreciar o jogo dos mestres lá. Porra, o prazer de ver ele jogar. Então é isso que é importante. O mestre camisa tem que provar, não, você tem que olhar o mestre camisa jogar e porra, é um prazer de ver o mestre camisa. Esses mestres são da capoeira, não são dos grupos, são da capoeira, a gente tem que valorizar. Eu valorizo até um mestre albino, você não tem que ir. O mestre é guerreiro, quer tocar, quer dar tapa na cara. Não, mestre, ninguém quer ver isso. Ele quer ver você jogar essa capoeira. E ele gosta. Tudo bem, cada um tem o seu, né? Tem outros que gostam de assalto, mas é muito importante, é muito bom ver o mestre Albino jogar. Entendeu? Outro dia eu vi o Tucano, o mestre Bob. Então é importante essa galera jogar. Cada um já teve a sua contribuição. Mas é muito bom. Outro dia eu marquei com o Sabiá para a gente se encontrar. Cobra de mola, a galera todinha para ver se a gente se encontra, para a gente jogar, né? E conhecer, e bater papo. E a gente se conhece. De vez em quando o Hulk vem aqui, a gente joga, tem um maior prazer de jogar, a gente está sempre se encontrando. Vou em Brasília, encontro a galera, Pablo, os meninos lá, o King também, estou sempre encontrando com eles. E aí é um prazer. Esses são mestres mesmo, de verdade. Certo. E isso é uma coisa bem interessante também, né, mestre? Essa vivência, essa experiência e esse reconhecimento que a gente tem, né, que o senhor tem aí, que muitos mestres têm, né? Infelizmente, tem pessoas que não têm essa lógica que o senhor está falando. Mas eu acho que o cara, ele tem que esperar o tempo dele. A escada da Penha ali, roda boa, roda da Penha, né? Hoje em dia ela não está tão boa, já tá, a roda da República já está boa. Então, assim, a roda da Penha o bicho pegava legal, então você tinha que participar. Mas a roda da Penha lá tem as 300 degraus lá da Penha lá, você tem que começar primeiro, segundo, terceiro para chegar. Então você tem que ter um tempo. Então você vai para a roda da Penha primeiro só para ver, conhecer, a outra joga, a outra, porra, eu vou para me testar. Eu quero testar, eu quero me testar, eu quero ver quem é o bom. Então cada um tem o seu período, então cada um tem o seu tempo. Você vai sozinho, daqui a pouco você vai com 2 amigos, daqui a pouco você é de casa, daqui a pouco você leva e traz um batalhão, daqui a pouco você já está falando para os caras como é que deixa de ser. Então o tempo ele vai conhecendo. Eu tive a nossa oportunidade de começar a capoeira cedo. Deu 14 anos, 15 anos, 16 anos, já tinha um trabalho, já estava dando aula, já estava encarando 16 anos, já era grande, forte, já aguentava supapo, né? Então, viajei cedo aí, botei a cara a tapa cedo. A nossa infância, Tucano, dos meninos, foi capoeira mesmo, é nosso prazer. Certo. Mestre, eu vou só finalizar aqui por causa do tempo e volto já já.
A galera aí manda as mensagens no zap, tá ok? Só finalizar aqui para... Beleza, vamos estar aí para te responder a galera aí.